O meu sonho era andar bem limpinha, usar roupas de alto preço, residir numa casa confortável, mas não é possível. Eu não estou descontente com a profissão que exerço. Já habituei-me a andar suja. Já faz 8 anos que cato papel. O penão passando bem na minha cara. Vou começar de novo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Camila e talvez vocês já conheçam o Instituto Curupira Indica, que é um projeto que o Instituto Curupira realiza desde abril de 2020 com o objetivo de indicar séries, livros, filmes e documentários que venham a apresentar realidades diferentes da nossa e fazer com que isso nos transforme em seres humanos mais sensíveis e críticos perante a sociedade. O trecho que eu li no começo do vídeo é do livro O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que é uma autora brasileira que foi conhecida nacionalmente e internacionalmente por essa e suas obras que vieram depois. Bom, para quem não sabe, a Carolina Maria de Jesus é mineira e nasceu em 1914. Mas ainda quando era muito nova, ela foi para São Paulo morar na favela do Canindé, que era ali pertinho de onde nós temos o rio Tietê. A Carolina morava sozinha com seus 3 filhos e era catadora de papel. O seu livro foi escrito num período de 5 anos, com alguns intervalos onde ela pegava os seus escritos e desistia deles, e foi publicado somente em 1960. Quando o jornalista Aldalho Dantas foi até a favela do Canindé e foi convidado pela própria Carolina de Jesus a ir até a sua casa, conhecer a sua obra, tudo que ela já tinha escrito, e aí ele decidiu transformar isso em um livro. Uma coisa que eu acho legal falar sobre esse livro é que ele foi escrito nos cantinhos de jornais que a Carolina encontrava na rua ou pedaços de papel em branco, e ele foi dividido em 20 diários ao longo desses 5 anos, até que ele se transformasse no livro, nessa obra que a gente tem hoje, no livro dessa obra. Até que ele se transformasse nesse livro tão famoso e tão importante para a literatura brasileira. Uma coisa que é possível a gente perceber no livro da Carolina de Jesus é a questão do racismo estrutural, que tem sido muito debatida hoje em dia. Para quem não sabe, o racismo estrutural é justamente isso de privilegiar sempre as pessoas brancas e fazer com que o negro seja sempre aquela pessoa inferiorizada nos espaços públicos e privados, com oportunidades diferentes das pessoas brancas, dentro das instituições e de todos os espaços que fazem parte da nossa sociedade. É como se a gente visse essa estrutura sendo construída, que de maneira nenhuma se iniciou em 1955, quando a Carolina começa a escrever, muito pelo contrário, mas que ganha força, ao longo de todos esses anos, até a gente chegar aqui em 2021 e ver que isso é uma coisa que ainda acontece. E no livro dela, e agora essa parte onde eu dou uma coladinha e pego uma folha que está aqui do lado, precisei pegar um papelzinho para ler para vocês. Ela fala justamente sobre essa estrutura racista que já existia em 1955, já estava sendo consolidada desde o tempo da escravização. E essa parte do livro é outra pessoa preta que fala para ela, e que ela coloca no seu diário, que diz o seguinte: o preto disse: eu não pude viver nas fazendas, os fazendeiros me exploravam muito. Eu não posso trabalhar na cidade, porque aqui tudo é dinheiro e eu não encontro emprego. Também porque já sou idoso. Eu sei que vou morrer porque a fome é a pior das enfermidades. Então, quando ela traz isso no texto, ela mostra que essa estrutura racista já existia, e que se perpetua até hoje. Quando eu penso nisso, penso nas famílias do Canindé, que é a favela que ela morava e que não existe mais hoje em dia, e me preocupa muito se essas famílias, se todas elas conseguiram o seu momento de ascensão, ou se já são gerações seguidas que continuam nessa mesma situação, sabe? A favela do Canindé era composta por barracões de pessoas que comiam do lixo. A Carolina mesmo, ela era diferente na favela porque ela sabia ler, ela estudou até o 2º ano do ensino fundamental, o que não é muita coisa, mas aí ela já era letrada e falava sempre sobre essa necessidade de ler e de se atualizar. Ela era uma mulher politizada também, tinha consciência da ação política e da exclusão que a política fazia com as pessoas pretas e pobres. E esse diferencial que a Carolina tinha, ainda é uma questão que
que não é de acesso para todo mundo. Tem muita gente no Brasil que ainda não sabe ler. E a questão da fome, por exemplo, que a Carolina traz no livro, né, diversas vezes, e é até um fato interessante eu contar, né, que as pessoas que editaram o livro da Carolina, que tentaram deixar ele o mais fiel possível aos seus registros do diário, disseram que em alguns momentos eles cortaram algumas partes onde ela fala da fome, justamente porque era um tema contínuo, de todos os dias, né? Então, para não ficar maçante no livro, eles tiraram um pouco, mas a Carolina sempre fala da fome. Voltando para o que eu estava dizendo, e às vezes eu me embolo um pouco nos assuntos, a questão da fome era uma coisa muito presente na vida da Carolina e de toda a sua comunidade. E agora, em 2021, né, o Brasil está no mapa da fome de novo. A pandemia intensificou muito isso. O governo também é extremamente responsável. E a Carolina tem uma passagem no livro onde fala justamente sobre isso, né? Sobre como que os políticos sempre estavam na favela no momento da eleição e que era só uma tentativa de se reeleger e dava mantimento para eles, que era uma coisa que de maneira nenhuma eles poderiam negar, né? Em troca de voto. Ainda tinha toda uma insegurança sobre como eles iam descobrir se votou ou não votou mesmo. Então, são questões assim que a Carolina pontua no texto que são muito pertinentes para a sociedade atual. Toca também em pontos muito importantes relacionados a ser mulher, ser uma mulher negra e solteira. Se a gente for pensar sobre o quanto isso hoje ainda é uma questão que incomoda a sociedade de modo geral, a Carolina deixa claro pra gente no livro sobre o quanto os vizinhos se incomodavam com essa liberdade que ela tinha, essa capacidade de sustentar os próprios filhos, realmente passando dificuldades terríveis, mas sem depender de um homem. Ela tem 35, 40 anos no livro e fala que não tem o menor interesse em se relacionar mais uma vez, e que ela não precisa disso para sustentar os seus filhos, e isso é uma coisa que incomoda. Ela narra olhares negativos das pessoas em torno dela na comunidade. Ela fala sobre o assédio de outros homens por saber que justamente ela não tem uma outra figura masculina que a defenda, né? E essas são questões que estão muito presentes na vida de toda mulher e sobretudo da mulher negra. Num Brasil que desvaloriza e descredibiliza qualquer tentativa da mulher de ser independente e de não precisar estar em um relacionamento ou com um homem do lado para se sustentar e se reerguer nessa sociedade machista. Uma coisa sempre abordada no livro da Carolina é essa relação entre vizinhas que vai do céu ao inferno, né? Elas têm desavenças muito relacionadas aos filhos ou à água também, briga por conseguir pegar água, mas também tem essa relação de solidariedade que acontece na hora da fome, né? A Carolina muitas vezes fala sobre essa necessidade de alimentar os filhos antes de alimentar ela mesma, e aí um vizinho consegue dar alguma coisa para ela, ou ela dá para os vizinhos, que acontecia mais, né? Ela tinha essa solidariedade. E essa relação sobre vizinhas é muito importante quando as instituições não conseguem suprir essas necessidades. E isso vai de questões alimentícias, a doação de outras coisas que uma casa precisa, como sabão para lavar roupa, que é uma coisa que a Carolina também menciona no livro, até mesmo assistência emocional. Depois que a Carolina teve o seu livro descoberto e publicado pelo Audálio Dantas, a vida dela mudou consideravelmente, mas não tanto a ponto da Carolina ficar muito rica. Eu sei que no final da vida dela, ela morreu num sítio, ela conseguiu sair da favela, que era o que ela mais queria, e que ela sempre falava que o objetivo dela era virar escritora para poder sair daquele lugar e dar uma vida melhor para os seus filhos. Eu sei que a situação dela melhorou, mas não melhorou tanto, justamente por ela ser uma escritora negra, num período de muito racismo. Então o dinheiro que ela ganhou não foi tão grandioso quanto deveria ser. Eu acho, inclusive, que o reconhecimento dela veio muito depois dela ter morrido. Ela morreu em 1977, né, 17 anos depois do final do livro dela e quando ele foi publicado no ano seguinte, se não me engano. E é isso, assim, eu acho que a vida da Carolina e como ela passou depois do livro narra muito o papel que a mulher negra tem na sociedade. Por mais que ela consiga esse espaço de ascensão, ainda é um espaço muito limitado. Eu acho que, principalmente naquela época, e ainda hoje em dia, com certeza, mas naquela época, alçar voos, assim, para ela ficar muito famosa e muito rica, seria muito difícil. Mas
Se nos serve de consolo, cada dia mais a Carolina está sendo lida e está sendo mencionada e está sendo reconhecida junto com muitas outras autoras negras que vieram depois dela. É um espaço que ela abriu junto de outras do mesmo tempo, muito difícil e que merece todo o reconhecimento que está tendo hoje e que eu espero que tenha ainda mais. Enfim. Em relação a ser preta, a Carolina fala duas coisas que eu gostei muito do livro, assim, que me marcaram muito, que é se ela pudesse, se existe de fato a reencarnação, independente das dificuldades que ela passa por ser uma mulher preta, ela gostaria de vir preta todas as vezes, porque ela se acha linda. E eu acho que essa afirmação é maravilhosa e muito importante, né, no espaço que a Carolina ocupava, para os leitores que ela atingiu também, né, enquanto já famosa pelo Quarto de Despejo. Ela fala: minha pele é linda, o meu cabelo é lindo e eu quero voltar sempre preta. E eu acho isso uma coisa muito legal no livro dela. E já eu, como pessoa branca, né, me sinto muito tocada, em especial por uma parte do livro onde ela fala, né, que toda essa desordem social não é culpa dela porque ela não é branca. Eu acho que é uma reflexão que me toca e que deveria tocar a todos nós brancos que lemos a obra de Carolina, a pensar que sim, a gente tem um papel nisso, nossos antepassados têm um papel nisso, e o que a gente tem feito para mudar, né, que é o mais importante. Bom, gente, é isso. Aqui a gente encerra nosso primeiro vídeo de uma versão estendida do Instituto Curupira Indica. Espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos nos próximos vídeos que vão vir por aí. Beijo, tchau! Voltei para falar uma coisa. O livro da Carolina, né, e a Carolina em si, ela é uma personagem muito fácil de imaginar. Quando eu estava lendo o livro dela, foi uma coisa que eu percebi, que era muito fácil para mim visualizar a Carolina e a realidade dela. E sabe por que isso? Porque a realidade da mulher preta, pobre, com filhos andando atrás dela pela rua, por mais que seja distante da minha realidade, é uma coisa que eu vejo sempre. Ela está muito bem construída na minha representação, no imaginário social. Então, a Carolina pode ser qualquer pessoa. Na minha rua tem várias pessoas como a Carolina, na nossa sociedade tem várias pessoas como ela. E eu acho que é isso que faz com que a leitura dela, por mais que seja, novamente, diferente da realidade que eu vivo, entra tanto em mim, sabe? E eu espero que entre em vocês também, porque é tangível. A realidade dela é uma coisa que a gente consegue tocar enquanto lê. Carolina é boa para descrever, mas a nossa sociedade faz com que a gente conheça muito bem, por mais que ignore e segue para a realidade, as mulheres pretas e pobres. E é isso que eu queria falar. Não sei se fez muito sentido, mas a questão é: mulheres como a Carolina de Jesus estão inseridas muito bem no nosso imaginário social e na representação que a gente faz da mulher preta, e por isso é fácil entrar na leitura dela e reconhecer aquela realidade, por mais que não seja uma realidade que a gente vive. Pensei isso aqui no final agora. Beijo, gente. Tchau.